As últimas notícias sobre Israel e o grupo Hamas são de cortar o coração. Meu objetivo aqui é esclarecer para vocês as coisas que estão acontecendo e as coisas que estão por vir. Se Deus não colocar sua mão poderosa para livrar, gente, ninguém mais pode livrar. Pois bem, como é do conhecimento de todos, o Hamas invadiu Israel e Israel está revidando, certo? O Hamas invadiu o território israelense por cima, por terra e pelo mar, gente. Foi algo que surpreendeu o mundo inteiro. E agora o que é que acontece? Começa a se formar os grupos, os blocos. Do lado do Hamas está o Irã, está o Líbano, e agora tudo indica que a Turquia também está tomando partido. Há quem diga até que a Turquia está enviando navios para o leste do Mediterrâneo, gente, depois que os Estados Unidos enviaram os dois maiores porta-aviões do mundo. O Gerald Ford, pra vocês terem uma ideia, mede 333 metros de comprimento por 76 metros de largura e leva 90 aeronaves. Gente, aviões supersônicos, né? F-15, F-16, F-35, os aviões que não são capturados, ou seja, não são captados por radar, gente. Eles são quase que invisíveis, sabe? E com capacidade, tem avião ali com capacidade de lançar de uma só vez 300 mísseis teleguiados por laser, gente. É uma estrutura nunca vista antes em nenhum lugar do mundo. Então, os Estados Unidos enviou o primeiro porta-aviões e agora enviou o segundo porta-aviões. E agora, gente, o que acontece? A Rússia também enviou aviões. Já que os Estados Unidos estão enviando aviões, a Rússia enviou aviões também, né, para o Mediterrâneo, ali do lado de Israel, tipo para defender o Hamas, a faixa de Gaza. Vocês sabem muito bem que a Rússia, como a China, estão do lado do Irã, e o Irã do Hamas, entendeu? Aquela região ali da faixa de Gaza, está se formando esse bloco. Do outro lado, gente, nós encontramos quem? Israel e Estados Unidos. Esses dois. E eu vi alguns repórteres dizendo assim: Deus tenha misericórdia de Israel, porque nessa questão aí tá só os Estados Unidos e Israel, né? E do outro lado tá se formando um bloco grande, né? O Hamas, o Jihad, aí vem a Turquia, o Líbano, o Irã, né? E vem Rússia, vem China, enfim, esse povo todo aí, né? Se cumprindo a profecia da palavra de Deus, quando relaciona o nome Gog e Magog. Gog e Magog, gente. Essa referência ali é aquela referência da região da Rússia, né? Então o que acontece, gente? Israel conta com o seu próprio exército, com o exército dos Estados Unidos, mas ele conta com outro exército que não está entrando aí nas matérias, nos documentários, que é o exército celestial, gente. A Bíblia diz que Miguel é o guarda de Israel. E Miguel não é simplesmente um anjo. Miguel é o arcanjo Miguel. Certo? A Bíblia só fala de um arcanjo, que é Miguel. 4 vezes Miguel aparece na Bíblia e nenhuma vez mais. Tem gente que faz oração e diz assim: meu irmão, a gente orou e o anjo Miguel desceu na hora. Como? Se Miguel é para causas específicas e só 4 vezes ele aparece na Bíblia. 2 vezes o arcanjo Miguel aparece no livro do profeta Daniel. A 3ª vez, ele aparece no livro de Judas, versículo de número 9. Judas só tem um capítulo. No versículo de número 9 diz a Bíblia: e quando contendia o arcanjo Miguel com o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou em maldição e disse assim: o Senhor que te repreenda. O diabo e Miguel estavam brigando pelo corpo de Moisés. E depois nós temos menção novamente de Miguel no Apocalipse. A Bíblia diz que ele é um dos príncipes de Deus. E ele é o guarda de Israel. Por que que durante todos esses anos, todos esses tempos, Israel subsiste, gente? Israel, comparando aqui com os estados brasileiros. Se você for para o estado de Sergipe, é o melhor estado aqui do Brasil. Pronto, Israel é mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe. Mas nunca, gente, ninguém conseguiu vencer Israel. O sonho, o desejo de muitas nações, de muitos vizinhos ali, árabes, é que Israel deixe de existir. Mas Israel é o povo de Deus. Ele é o povo de Deus. Nós que aceitamos Jesus como Salvador e cremos na redenção, nós somos a segunda Israel de Deus. Entendeu? Nós somos a segunda ou o segundo Israel de Deus. Muita gente diz: Israel deixou de ser povo de Deus, não é mais povo de Deus. Não tem isso na Bíblia. Israel é sim povo de Deus, que vai reconhecer a divindade do Messias depois que tudo isso passar, quando Jesus descer na segunda fase da sua vinda, lá no Monte das Oliveiras, que a Bíblia diz que o Monte das Oliveiras vai se fender no meio, e aí
nós estaremos no seguinte cenário: todas as nações do mundo estarão sitiando, cercando Israel. Israel não tem mais para onde ir, não tem mais forças de lutar. É onde Jesus virá, gente. Isso está baseado, olha, um versículo chave para esse contexto. São Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 20. Jesus dizendo: quando os exércitos cercarem Jerusalém, é porque está próximo o dia da sua desolação. Olhai para cima, porque o Filho do Homem vai vir nas alturas. Eu estou aqui parafraseando aqui, verbalizando aqui o contexto desse versículo para vocês entenderem. Então o que acontece? Tá certo que Israel só tem os Estados Unidos, né? Tá lá os Estados Unidos com sua tecnologia, tá lá Israel com sua tecnologia. Mas a vitória de Israel, o sucesso de Israel está no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Entendeu? Está na guarda do arcanjo Miguel. E junto com o arcanjo Miguel estão miríades de anjos, guerreiros, que guerreiam por aquele povo. Só para você ficar sabendo de uma coisa, por favor, não saia desse vídeo. Lembra da Guerra dos 6 Dias? Que Israel venceu? 10 nações se uniram para atacar Israel. Israel ficou sabendo um dia antes. Enviou aviões, naves superpotentes. Essas naves destruíram os aeroportos desses países e eles não tiveram como mais atacar Israel. E a história diz que os soldados desses países vizinhos, quando estavam avançando sobre Israel, eles enfrentaram homens. Esse aqui aí, pelo amor de Deus, eu creio. Quem acredita, coloca aí embaixo. Os soldados enfrentaram homens. Há relatos que enfrentaram homens de 4, 5, 6 metros de altura em campo de batalha. Os soldados árabes. Tá entendendo? Existem muitos. Você tá inventando, Sato Araújo. Pode fazer pesquisa que vocês irão ver. Da Guerra dos 6 Dias. Certo? Depois da batalha de Yom Kippur, o dia do perdão, quando os judeus estavam se consagrando a Deus. Isso em 1973, né? Quando os judeus estavam se consagrando, ninguém estava esperando uma invasão, de repente, eles foram invadidos. A Síria invadiu, certo? Com o Egito também. A Síria veio pela península de Golã e os egípcios vieram pelo Golfo Pérsico. E o que acontece? Israel estava perdendo as forças, não tinha mais tanques, só restavam 3 tanques. Israel, os sírios iam vencer, gente. Os sírios tinham 300 tanques de guerra e Israel 3. Quando passasse daqueles 3 tanques, pronto, assumia, tomava de conta de Israel. Entrava pelo vale, tomava de conta de Tel Aviv, de Jerusalém, e acabou. Não existia mais o Estado israelense. O país Israel não existia mais. Mas aí, um comandante sírio deu uma entrevista. O repórter perguntou por que eles não invadiram Israel, se eles estavam com a maioria, tinham 300 tanques contra 3. E ele disse que quando ele estava a 600 metros de um tanque de guerra dos Estados Unidos, de Israel, ele disse que viu um exército grande de seres de brancos, gente, que estavam ali ao lado do tanque, e uma mão gigante do céu que fazia assim, e uma voz que dizia: pare, volte, não te chegues para cá. E ele disse: quem é que ia contra Deus? O exército sírio. Ele chegou a fazer essa declaração. Então veja só, a Bíblia diz que um anjo só destruiu 185 mil assírios. Não confundir Síria com Assíria. Eram 2 povos que eram inimigos de Israel. Os assírios, o anjo só, a Bíblia diz, que estava prestes a invadir Israel. 185 mil homens estavam no acampamento, quando Deus enviou um só anjo. E aquele anjo ceifou de uma só vez 185 mil soldados. Agora imagine o arcanjo Miguel entrando em ação. Certo? Tem muitos depoimentos. Tem um áudio aí que foi de uma entrevista de um ex-combatente sírio que disse que quando os mísseis são... Por que vocês não conseguem invadir Israel? Com tantos mísseis que vocês têm do Hamas. E ele disse assim: rapaz, acontece o seguinte, eles têm um sistema de defesa que quando a gente joga, eles abatem 90% dos nossos mísseis. E por que vocês não jogam em quantidade? A gente joga em quantidade. Só que os mísseis que eles não conseguem abater, a mão de Deus desvia esses mísseis e ele cai no mar, cai em outro lugar. Tá vazando aí um áudio, eu vou procurar para mostrar para vocês. E saiu no jornal da TV, um jornal bem conceituado, de um integrante do Hamas conversando com um repórter, né? Então, gente, é de lamentar o que está acontecendo, porque pessoas inocentes é que estão pagando, mas Deus está no controle de todas as coisas, certo? Israel é povo de Deus. Tudo isso originou-se de uma briga de família, 2 irmãos, Ismael, que é o pai dos palestinos, que é o pai dos árabes, certo? E Isaac, que é o pai dos judeus, dos israelitas, entendeu? Quando
Antes de Ismael nascer, o anjo disse para Agar, mãe de Ismael, disse assim, olha, ele será como um jumento selvagem. A mão de todos será contra ele e a